Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 7º ano. Mas antes disso, mando um abraço aqui à nossa professora intérprete de Libras, professora Isabela Araújo. Muito obrigado, professora. E a Ronaldo aqui, o técnico de som do EducaPE. E continue conosco, certo? Então vamos lá. Qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver função sociocomunicativa do gênero resenha crítica. Resenha crítica? O que é isso? Hoje vamos conhecer um pouco sobre a resenha crítica e já deixo como atividade para você, estudante, preparar uma resenha sobre um determinado filme e apresentar ao seu professor. Olha aí, professor de língua portuguesa, professora, certo? Pedir aos seus estudantes do 7º ano para fazerem o quê? Uma resenha crítica. Mas antes disso, trago para vocês um pensamento. Vamos lá? Na tela podemos ver: liberdade é pouco, o que eu desejo não tem nome. Clarice Lispector. Então é isso aí. Com as palavras de Clarice Lispector, vamos conhecer um pouco esse gênero, a resenha e a resenha crítica. Qual é a diferença entre a resenha e o resumo? Vocês, estudantes, vão conhecer agora um pouco, entrar nesse universo da resenha, como há na tela aí, a resenha. Então vamos conhecer o que é fazer uma resenha sobre um filme, sobre uma novela, sobre um poema, um artigo, etc. Lembrando sempre que quando nós falamos de gênero textual, ele é uma categoria aberta. Existem vários gêneros, certo? Já o tipo textual, ele é o formador do gênero. E lembrando os tipos textuais, nós temos narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Então hoje vamos conhecer esse gênero, resenha, resenha crítica, saber como se faz uma resenha crítica. Então aqui trago na tela para vocês resenha. É um gênero textual, fiz questão de destacar. Gênero é um gênero textual que mescla o resumo, certo? Conforme com trechos descritivos ou analíticos. Nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas ao texto originalmente resenhado. Por isso é possível dizer que em toda resenha existe um resumo. Olhando para mim, vejam só, a questão da resenha e um resumo. Nós já vimos que no final do texto diz: em toda resenha existe um resumo. O próprio nome já diz, resumo, certo? Algo resumido, um subtrato. Mas o que seria uma resenha, certo? E resenha mais crítica. Mas a resenha tem o quê? O resumo. Mas vamos ver a diferença. O que é que separa a resenha do meramente resumo? Vamos ver na tela, podemos ver. Vejam só, trago para vocês uma resenha descritiva e uma resenha crítica ou opinativa. Lembrando que a nossa aula está mais centrada na resenha crítica ou opinativa. O próprio nome já diz, ela opina, há uma crítica, há uma apreciação. Vamos ver. Resenha descritiva. Acompanhe comigo. Nesse tipo, o autor da resenha apenas descreve, correlaciona informações acerca do tema ou livro resenhado. Não há espaço para a opinião do autor. Nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Então, vejam só, olhando para mim, nesse caso, a resenha descritiva, como nós já vimos, ela correlaciona informações do texto resenhado. Nesse espaço, não há momento para a opinião do autor. Ele está apenas descrevendo o ser, no caso aí o objeto, o livro, o filme, resenhado. Mas o que seria uma resenha crítica ou a opinativa? Vamos lá, acompanhem comigo. Assim como na descrição, essa também descreve, correlaciona informações, ou seja, faz relações de uma obra ou assunto. Não obstante, a resenha crítica há espaço
que o autor apresente tese sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativo, argumentativo. Mas como assim? O que é um texto de caráter informativo, argumentativo? Por exemplo, você, estudante, vai fazer uma resenha crítica, opinativa sobre um determinado filme. Você vai justamente colocar palavras que mostram juízos de valor seu no texto. Por exemplo, foi bom, foi ruim, como é. Agora, lembrar que fuja do achismo, ou seja, eu acho, eu penso, eu vejo. Você é apoiado em determinado ponto. Por exemplo, a cena tal do filme apresenta isso, isso, isso. Porém, poderia ser, pois encontramos. Então, temos que ter o quê? Uma argumentação. E lembrem-se, em outras aulas aqui no EducaPE, para vocês, estudantes, nós sempre discutimos a necessidade da argumentação. Lembrar que é expor e argumentar. Quando falamos em resenha crítica, você justamente vai ler uma obra, um poema, seja lá qual for o gênero, e vai fazer uma crítica sobre ele. Se foi bom, se não foi bom, se ele está de acordo com, agora sempre fugindo daquilo que é o meramente achismo. Como assim? Eu não gosto. Mas por que você não gosta? Então temos que ter o cuidado. Não é porque é uma resenha, porque há um juízo de valor, há uma criticidade que podemos tudo. Então, tomar cuidado. Lembrem-se, não é simplesmente, eu gosto ou eu não gosto. Não é isso. Então, resenha crítica opinativa. Veja só, lembram quando eu falei resenha versus resumo? Na resenha há resumo, mas só que nem todo resumo há uma resenha. Resenha é porque há uma argumentação, há um juízo de valor, há algo certo, há, no caso, uma avaliação. Vejamos, vamos lá. Aqui eu trago para vocês resumo versus resenha ou vice-versa. É muito comum haver a confusão entre os conceitos de resumo e de resenha. Isso é justificável, haja vista que ambos os gêneros não são tão diferentes. Na verdade, a resenha tem como uma de suas partes o resumo. Então, veja, são diferentes, mas não são tão diferentes. Vejamos aqui, qual a diferença? Vamos lá? Resumo. Resumo é um gênero textual em que se reitera de um texto original apenas as informações mais relevantes. É importante ressaltar, não se pode acrescentar nenhum discurso novo já existente no próprio texto. Vamos lá. Ou seja, olhando para mim, ou seja, no resumo você vai condensar, certo? O livro fala sobre isso, certo? Os pontos chaves e pronto. É o resumo. Você pega a essência, pega os pontos mais importantes, relevantes. Já a resenha, como o próprio nome já diz, e nós já falamos, há uma crítica, há uma argumentação. Vamos lá, acompanhe. Já a resenha, que é o foco da nossa aula de hoje, é um gênero textual que mescla o resumo, conforme definição acima, com trechos descritivos ou analíticos, ou seja, que fazem análise. Nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas ao texto originalmente resenhado. Por isso é possível dizer que em toda resenha existe um resumo, ou seja, na resenha, você, estudante, vai ter que ter o amadurecimento de avaliar aquela determinada obra. Então é muito importante. Vamos lá, o resumo, você tem a essência, não tem o juízo de valor. Você pega os pontos chaves, por assim dizer, do texto. Já a resenha existe a avaliação, o senso crítico, analítico, opinativo. Então, isso é importante. Por exemplo, olhem agora aí a tela. Vamos ver. Na tela nós temos, observe a imagem ao lado. O que você sabe sobre esse personagem, essa personagem? Então aqui nós temos o Homem-Aranha
E aqui vamos fazer uma resenha sobre. Vejamos aqui. No 2, aqui eu tenho. Leia este texto que fala sobre um filme protagonizado pela personagem. O tão esperado dia chegou. Homem-Aranha, o longa que dá vida a um dos mais adorados heróis dos quadrinhos. Finalmente chega às telonas brasileiras, certo? Prometendo ser uma rasa quarteirão, como foi nos Estados Unidos. O Homem-Aranha arrebatou uma verdadeira legião de fãs no mundo todo, de todas as idades e nacionalidades. Isso porque o personagem criado por Lee em 62 é muito mais humano do que os outros. Veja, é muito mais humano do que os outros. Nós temos aí o quê? Uma crítica, nós temos uma apreciação. E é importante lembrar que quando a gente fala crítica, fazer uma crítica não é apenas criticar no sentido pejorativo, né? Crítica é você avaliar. E nesse caso é importante lembrar sempre que quando vocês forem fazer uma resenha, que a faça com cuidado e não apenas jogar com o achismo. Por exemplo, aqui, vejam só na tela. Esse texto pode convencer um leitor a ver o filme Homem-Aranha. Por quê? Vamos lá. O texto que você leu é uma resenha crítica. Voltando aqui, vou voltar, certo? Acompanhe. Olhem aí mais uma vez. Eu gostaria, mais uma vez, de observar isso aqui. O Homem-Aranha arrebatou uma verdadeira legião de fãs no mundo de todas as partes, todas as idades. Aí ele diz, justamente, é muito mais humano, voltando, do que os outros. Então aqui veja que há uma avaliação, há algo opinativo. Então, quando vocês forem justamente pedidos para que, solicitados, aliás, que organizem uma resenha, é isso aí, você vai assistir um filme, você vai avaliar as cenas, o que a cena quer dizer, colocar o seu juízo. Agora, sempre é bom escrever mais, como eu falei, argumentar com o senso crítico. Então, aqui é uma resenha de um filme, certo? De um herói, o Homem-Aranha, mas pode ser feita ou feito por vários outros. Então, acompanhe comigo. Vamos lá. Então, aqui nós vimos o texto que você leu, é uma resenha crítica. Por quê? Porque existe algo avaliativo. Existe tanto um resumo, certo? Como uma avaliação, uma crítica. Nele estão expressas a opinião de críticos. E algo importante, que muitas vezes é importante entender, que essa avaliação de críticos especialistas na área. Vejam que nós temos filmes que são criticados, são resenhados, são apreciados por especialistas na área. Então, críticos sobre uma peça, um livro, um filme ou outras produções culturais. Então, prestem bem atenção. Até aqui nós temos o quê? Gênero textual, categoria aberta, o tipo que forma o gênero. Nós temos hoje a resenha, ela é sociocomunicativa, certo? Lembrar que a resenha, claro, é feita para alguém ler e entender e também sentir vontade ou não de ler aquela obra, ou de ler aquele poema, etc. É por isso que nós chamamos que a resenha é um texto opinativo, crítico, em que nós podemos encontrar o quê? O juízo de valor. Então vejamos aqui, mais uma vez nós temos a resenha. Quem diz aquele texto que nós vimos? O resenhista pode ser um jornalista ou um crítico na área, certo? Nós temos aqui o que ele diz. O resenhista descreve, analisa e avalia um objeto, livro, filme, música, programa, etc. Gostei desta palavra, avaliar. Ele analisa e avalia. Então ele expõe, ele argumenta, ele coloca justamente a opinião, mas também ele vai sustentar a opinião dele. É por isso que é importante dados também. Lembrem-se que quando vocês forem responderem à prova do vestibular, terão uma redação,
só que a redação ali dissertativa, argumentativa, nós temos aqui uma resenha opinativa, certo? Todos nós resenhamos em nosso dia a dia sobre o que acontece conosco, mas aqui, nesse caso, lembre-se que a resenha é um texto argumentativo, é um texto em que há também uma exposição e pode ser feito em outros pontos, certo? Como assim? Outros pontos, não só na questão da literatura, com outros textos. Vamos ver, como diz. Então, aqui acompanhe. A resenha de um romance, por exemplo, informa os nomes do autor, da obra, da editora, o número de páginas. Em seguida, faz um pequeno resumo da história, sem fornecer ao leitor a resolução do conflito. Não é, na resenha, não é vocês, certo? Anteciparem o filme, a ideia é do final do filme, certo? Não é isso. O spoiler não é isso. Por fim, o resenhista analisa e avalia a obra, expressando o seu ponto de vista. E lembre-se, como eu já falei a vocês, expressar o seu ponto de vista, muitas vezes o quê? Avaliado, sustentado por uma teoria e etc. Por quê? Então aqui o resenhista escreve para dar ao leitor as características positivas ou negativas do objeto resenhado, de acordo com sua avaliação, para levá-lo a ler um livro ou ver um filme, por exemplo. Então vejam só, olhando para mim, nós temos o quê? É possível que vocês já escutaram na televisão, no rádio. Os críticos avaliaram o filme X, o filme que saiu, o filme que está em cartaz, e observaram tais pontos. Então vejam só. Então, para finalizar, é importante lembrar: resenha, a argumentação, a exposição, a avaliação, o olhar crítico, certo? Então aqui, justamente a resenha, ela vai incentivar o outro a apreciar ou não aquela obra. Lembrar que apreciar aqui, justamente fazer uma crítica, não é no sentido negativo, certo? Então aqui, aí vejam, positivas ou negativas são, no caso, as observações, o objeto resenhado, de acordo com sua avaliação, para levá-lo ao grande público. Então veja só aqui, olhem só na tela, outra informação pertinente. A resenha se dirige ao público-alvo do objeto resenhado. Porém, ao produzir a resenha de um filme infantil, por exemplo, o resenhista deve se dirigir aos interlocutores adultos, pois serão os pais ou responsáveis para avaliar o interesse desse filme para os seus filhos, certo? Prestem bem atenção. E aqui eu trago uma atividade para vocês. Vamos lá, essa atividade para vocês apresentarem ao seu professor. Elabore uma resenha de um livro que você teria lido este ano ou em outro momento da sua vida, ou que vai ler agora. Antes de escrever, pense no público a quem ele se dirige. Depois, siga as características do gênero certo estudado. É importante conhecer o gênero para que você saiba a estrutura. Então, aqui eu tenho no primeiro parágrafo a descrição do objeto da resenha. Essa é a estrutura. No segundo, a apresentação do assunto da resenha. No terceiro, a sua avaliação sobre o livro, sobre o filme, e assim se vai. Então vejamos aqui. Vamos agora aqui finalizar. Resenha, gênero textual, informativo, a argumentação. Na resenha, a pormenorização, certo? Então, lembrar disso. Lembrar que esta avaliação que nós estamos dando aqui a vocês é para que você, estudante, aprenda a ter um olhar crítico sobre a realidade. Por exemplo, voltando aqui mais uma vez sobre a questão, olhem aí, por favor, mais uma vez na tela, a questão do Homem-Aranha. Veja só, essa atividade que eu coloquei foi justamente o seguinte: houve o lançamento do filme. Especialistas leram, assistiram, leram comentários, leram, no caso, o resumo que o autor do filme,
certo? Se propôs a apresentar. Então, especialistas críticos foram ao cinema, assistiram ao filme, certo? Da personagem Homem-Aranha, fizeram, certo? Olhando para mim, fizeram uma apreciação, certo? E desta apreciação, que ela pode muito bem incentivar ou não outras pessoas a assistirem ou não o filme. Por que ela pode incentivar ou não? Porque justamente, certo? Tomar cuidado com uma resenha, porque eu posso fazer uma resenha que ela vá surtir um efeito negativo. Então aprenda, resenha crítica. Então veja só que na tela, mais uma vez, escutem só quando ele começa. O tão esperado dia chegou. Olha aí, o tão esperado dia chegou. Essa expressão já indica o que uma expectativa, certo? Então isso é importante salientar. Aí nós temos aqui, no caso, o exemplo foi o Homem-Aranha, mas poderia ser qualquer outro filme, qualquer outro, certo? Então, aqui, já finalizando, infelizmente, aqui, já chegando ao término nossa aula, vamos agora fazer um resumo e uma resenha. Então, vejamos, falamos sobre a resenha, gênero informativo, argumentativo, que é diferente de resumo. Vimos aqui que temos que fugir do achismo, certo? Lembrando que a gente pode fazer uma resenha sobre um livro, sobre um filme, sobre qualquer outro ponto. Então, cuidado para que vocês não encham a sua caixa de mensagens, certo? Com resenhas, certo? Aliás, para criticar alguém. Então, aqui, criticar no sentido negativo. Então, nesse caso aqui, espero que vocês tenham aprendido gênero textual, tipo textual, resenha crítica argumentativa, fazer com que o leitor goste ou não goste, aliás, se interesse para assistir ou não aquele filme ou ler aquela obra. Então, por hoje, é só. Muita força aí. Continue conosco.